Queridos irmãos, queridas irmãs, diletos amigos que nos ouvem através da Rádio Ismael, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nesse momento em nossos corações e em nossas consciências. Nos fora confiado nesta noite trabalhar o tema: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Allan Kardec narra a passagem do Evangelho, colocando no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. Logo após termos vivenciado no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Allan Kardec vale-se de Mateus em seu capítulo 22. Mas aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo seguinte, que é Amai os vossos inimigos, o ínclito codificador vale-se do mesmo Mateus em capítulos anteriores, especialmente o capítulo 5. Versículos de 38 a 42, onde Levi assim registrou: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais àquele que vos queira tomar emprestado. É tão incompreensível isso. Soa-nos tão estranho. É que alguém me fere, me machuca, me distrata, me rouba. E Jesus ainda me pede que eu não faça nada com aquela criatura. Ao contrário, que eu o compreenda. Que eu tenha por ele piedade. Ah, mas aqui se trata de um irmão equivocado. Onde que a gente vai arrumar essa paciência, meu povo? Onde que nós vamos arranjar essa tolerância? Você não está vendo mesmo? Que não tem a mínima condição de nós termos tolerância com quem nos machuca? Não tem. Se vieram aqui hoje achando que vamos encontrar uma resposta com a ótica da filosofia da Terra para isso aqui, nós não vamos encontrar. Vamos voltar para casa. Porque não tem explicação. Não existe meio. Agora, se nós quisermos optar
pela postura de sanidade, fortaleza e segurança íntima, é possível. É possível. Mas enquanto nós assistirmos a novela, desejando a surra da vilã, enquanto nós assistirmos a novela desejando a morte por esmagamento do vilão, não terá solução. Enquanto nós nos armarmos para construir a paz, só faremos guerra. Enquanto nós aprontarmos a nossa língua, afiando-a, sob a ótica de que eu não levo desaforo para casa, não haverá solução. Mas se nós incutirmos na nossa cabeça que quem vence o combate é aquele que, moralmente falando, se encontra em paz, nós podemos estar com o corpo todo alquebrado, com os ouvidos todos surrados de tanta agressão, e ainda assim estaremos em paz. A chave para a compreensão de uma passagem como essa, se alguém lhe bater na face direita, apresentar-lhe a outra, é a imortalidade. É a fé no futuro. É a compreensão de que, sendo espíritos imortais, que habitamos corpos e que, portanto, a vida pré-existia e sucederá a essa vida carnal de agora, tudo aquilo que se nos ocorre, ocorre sob dois viés. Ou é uma provação, e numa prova eu não posso errar, ou é uma expiação, e numa quitação de débito eu não posso me furtar a pagar. Eu convido o irmão a perguntar a si mesmo nesse instante: a dor que ora nos assola, advinda da agressividade de alguém, de um familiar, ela nos parece provacional ou expiatória? Aquele familiar, aquele amigo, aquele chefe, aquela pessoa que convive conosco, que nos está agredindo, nos caluniando, nos difamando, está nos maltratando. Essa pessoa está no meu caminho porque Deus colocou-a. Por que razão? Será porque eu tenho questões de vidas transatas para reparar junto àquela pessoa, e o fato de ele estar descontrolado emocionalmente, psiquicamente, mentalmente e me agredir, faz com que eu não retruque, não revide, sequer acolha a agressividade que parte dele. Porque entendo eu que, sendo uma questão reencarnatória, aquele ser se encontra naquele estado alterado da sua emoção porque eu participei de um contexto que o levou a se encontrar nessa condição. Essa pessoa que me distrata, que me maltrata, e que eu me sinto tão maltratado por ela, eu me sinto machucado por essa pessoa, por quê? Porque às vezes é só um colega de trabalho, não é um parente, não é um filho, não é a mãe, não é o cônjuge. Por que me sinto eu tão incomodado por essa pessoa? Só pelo fato de que é porque a gente trabalha no mesmo local, e de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou seja, que forma de expediente for o meu, eu tenho que estar com essa criatura?
Será só por essa razão? Ou será porque essa pessoa ocupa significativo espaço no meu coração e na minha mente? Porque a gente se importa de verdade é com pessoas que têm importância para nós. O nome está dizendo, eu me importo. Mas, Samuel, eu não tenho como me importar com essa criatura, porque nós nunca tivemos nenhuma relação boa, ao contrário, sempre foi conflituosa. Agora, não se encontrariam e não formariam um campo fluídico de afinidade, mesmo que pela afinidade de antipatia, se não houvessem ligações transatas, ligações passadas. Quando a criança reage de modo agressivo e chora e se bate, nos morde, porque nós dissemos não ao seu intento, nós, os adultos, mesmo que nos aborrecendo com aquele gesto da criança, entendemos que é só uma criança. Mesmo que punindo-o, mas ainda assim não atribuímos a ele uma punição tão severa, mas tão somente aquela que seja capaz de conter o seu impulso agressivo. E por que fazemos isso? Porque na condição de seres adultos, temos mais compreensão de como lidar com o estado emocional de cada um, e a criança está aprendendo, ela não sabe, portanto, cabe a nós a postura de compreendê-la. Por que aquele ser adulto que hoje está me agredindo também não merece de mim a observância de que ele é uma criança, do ponto de vista da maturidade espiritual? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus é um código de paz. Ele nos convida a viver felizes, íntegros, tranquilos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades. Quando Jesus nos pede para não revidar, Ele está pedindo e, ao mesmo tempo, nos orientando, nos advertindo. Não ceda à loucura, a fim de que você também não se torne um louco, a fim de que você também não se torne mais um estorvo, a fim de que você não se nivele àquilo que você chama de errado, àquele que você chama de agressor. Porque se nós somos contra a postura de um agressor, por achar que a agressividade é errada, como posso eu me tornar um agressor também, mesmo que seja um agressor apenas para aquele a quem eu acho que devo responder à altura da agressividade que me está sendo direcionada? As grandes e oportunas reflexões que esse texto nos trazem, uma delas é: o que penso sobre a vida no que tange à felicidade? A felicidade está em mim, reside em mim, depende de mim, ou do outro e do outro? Asseverou-nos o filósofo com muita propriedade: ninguém é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, mas o maior exegeta do Evangelho de todos os tempos, Emmanuel, nos assevera que nós devemos nos unir aos outros sem esperar que os outros se unam a nós. Que nós devemos cuidar dos outros sem esperar que os outros cuidem de nós. Porque tudo o que fizermos pensando numa retribuição não está sendo feito com toda a simplicidade e com toda a pureza de nosso coração. Está sendo feito numa plataforma de vaidade onde eu requeiro aplausos.
agradecimentos, louvores. É preciso nós construirmos uma consciência de retidão em que devemos fazer o que é correto porque é correto. E construindo essa consciência, nós conseguimos multiplicá-la pelo nosso exemplo a tal ponto de reformularmos a cultura vigente. Porque se é verdade que onde existe uma fruta podre, todo um cesto se perde, também é verdade que onde existe a asepsia, que onde existe o zelo, que onde existe a luz, a treva se dissipa. Se formos nós, os equilibrados da casa que habitamos, do local de trabalho em que labutamos, no determinado espaço do trânsito em que estamos dirigindo, consequentemente não seremos nós os que perturbam, não seremos nós os que desequilibram, não seremos nós os que desorganizam. O que nós queremos que pese sobre nossos ombros? A responsabilidade ou sermos responsabilizados por termos causado um mal, ou a responsabilidade de acerenar, ou sermos aqueles que apagam o incêndio, ou sermos aqueles que resolvem a questão. Mas é tão difícil, Samuel, fazermos isso. Pois eu convido a você a sair do mundo, a estar nele sem ser dele, como nos convida Paulo de Tarso. Opte por não estar mais no meio da algazarra. Opte por não estar mais no meio daquilo que só gera contendas, no meio daquilo que só geram disputas. Venha para a casa espírita. Venha fazer o curso de passes e imponha suas mãos sobre alguém de modo generoso e sereno e ajude-o a reorganizar-se mentalmente, fluidicamente e até fisicamente. Venha para as reuniões de estudos e passe a compreender o mais do que o que é a doutrina espírita, qual a grande contribuição que a doutrina é capaz de operar em nossas vidas, nos tornando pessoas mais brandas, mansas e pacíficas. Jamais coniventes, jamais omissas, antes sim, responsáveis. Responsáveis a ponto de calar-se quando o silêncio é quem deve imperar, ao invés de inflamarmos uma discussão, ao invés de piorarmos o estado emocional do outro. Ai, ele fez isso contigo e tu não disse nada? Ah, mas é muito abestado. Se fosse lá em casa, eu quebrava esse caboclo, era de pau. Ah, rapaz, você não está vendo mesmo que eu não vou ficar no emprego sendo humilhado desse jeito por um patrão, por um gerente, por seja quem for? Eu o mando fazer isso assim, assim, assado e venho-me embora de lá. E o outro vai recebendo aquela injetada de discórdia, aquela injetada de ódio, aquela injetada de vingança. O que nós devemos também observar e que o Evangelho nos convida é que o outro erra por primarismo, o outro erra por imaturidade, o outro erra por vaidade e por não saber conter o seu grau de agressividade que tem início lá na sua vida atribulada. E que porque ele não tem nenhum trabalho psicológico, espiritual, que o dele suporte, porque ele não reza, porque ele não busca a religião, porque ele acha que religião são as pessoas
desorganizadas e vive usando o exemplo. Eu não vou porque o padre bebe, eu não vou porque o pastor é isso, eu não vou porque a igreja tem escândalo, eu não vou porque a igreja só quer saber de dinheiro, eu não vou no centro espírita porque são todos charlatões. E fica usando erros de uns e outros para não estar na eclésia. Mas também nem em sua casa faz o mínimo culto. Nem sozinho, como Jesus bem recomendou, é capaz de fazer uma oração, porque perdeu em si a base filosófico-religiosa de qualquer direcionamento de religar-se a Deus. Só lembra de orar nas disputas esportivas. E só lembra de Deus e do sinal da cruz e dos anjos de guarda à beira de um risco muito iminente. É extremamente necessário nós construirmos uma cultura de dulcificação das nossas almas. Não é de docilização das nossas mentes, que nos deixa pessoas lesadas, sem conseguirem se atentar para o exercício cidadão, para o exercício moral, para o exercício dos direitos e dos deveres que possuímos, mas de dulcificação da mente que faz com que nós sejamos capazes, por conta própria, de barrar o mal antes que ele se amplie. Quantas discussões tiveram início numa simples brincadeira de mau gosto? Quantas separações, quantas guerras tiveram início num simples ponto de vista? Que ganhou corpo, que foi ganhando adeptos por promover o ódio, por promover o rancor, por promover a vingança. Quando nós assistimos a maior potência mundial no campo da economia, porque é a única coisa que ela é a maior potência, ter no seu debate, ter bem posicionado em pesquisas de cunho eleitoral, um ser que anima no outro a belicosidade, um ser que anima no outro a reação pela arma, ficamos nos perguntando até que ponto a ganância da criatura humana é capaz de chegar. E essa mesma criatura humana que Deus, dando-lhe a oportunidade de redimir-se ante uma postura tão equivocada como essa de desamor, e que desama porque não sabe amar porque não se sente amado, é levado a uma condição física e mental de total dependência da piedade dos outros, para que, sentindo-se acolhido nos mínimos gestos, quando ele está ali totalmente mutilado, numa encarnação absolutamente difícil de viver sozinho e por conta própria, sente-se tocado pela postura do outro que lhe direciona um olhar, que lhe afaga a cabeça e que cuida dele no dia a dia. Nós não precisamos do mal para sermos melhores. Nós não precisamos da dor como único recurso para sermos criaturas pacíficas, pacificadas e pacificadoras. O Evangelho é a maior demonstração disso, porque ele nos pede que nós não encaremos o mal do outro como uma chaga em nós. Antes sim encaremos uma chaga dele, que tem mau cheiro, que nos espizinha, mas que nós, na condição de enfermeiros, precisamos tratar com gotas de paz, com gotas de amor, com gotas de não revide.
O Evangelho de Jesus é o mais poderoso psicotrópico, é a mais potente vacina, é o melhor de todos os mantras, de todas as orações. Ele está estruturado no princípio de que, se nós quisermos realmente nos destacar na humanidade, não para o ápice material, mas para a vivência consigo mesma de modo harmoniosa, é preciso que nós superemos em nós aquele atavismo primarista que nos puxa, que nos arrasta o tempo todo para reações instintivas de impulsos agressivos. Se alguém está agressivo, se alguém pronuncia palavras que machucam, a nossa postura deve ser a de ajudar aquele irmão que naquelas palavras pede socorro. Porque somente a pessoa que já perdeu a paciência, que já perdeu o seu equilíbrio, que já perdeu a sua sanidade, que vira um estopim e sai agredindo a um e outro, esse não está bem. E de nada adianta nós o tratarmos apenas de modo a excluí-lo. É preciso que em algum instante o abraço o desarme. E para isso, é preciso que nós estejamos atentos a algumas recomendações de Jesus, como, por exemplo, sejais o vosso dizer sim, sim, não, não. Sim para a sua presença na minha vida, não para o acolhimento, a agressividade que ora você me dispensa. Se no silêncio de nossos quartos fizermos uma oração, não só uma vez, mas vários dias, por aquelas pessoas que no trabalho, em nossa casa, na vizinhança, se encontram equivocada e deliberadamente agressivas e promovendo a guerra nas relações nossas, nós conseguiremos amenizar a sua mente. Nós conseguiremos amenizar os seus rompantes. E em algum instante os benfeitores espirituais conseguirão acalmá-los através de eflúvios salutares e ele conseguirá chorar. E pedir ajuda. E dizer que não está bem. Somente o corpo físico precisa de descanso. O espírito continua acordado, nos ensinam os espíritos na obra O Livro dos Espíritos. Acontece um desdobramento. Assim sendo, roguemos a Deus e aos nossos benfeitores, Senhor Jesus, amigos espirituais que assistem a mim, a minha família e a fulano de tal, eu vos peço a presença de vocês e a do nosso irmão enfermo para nos encontrarmos em estado de espírito no plano espiritual e termos uma conversa, um diálogo, uma terapia que possa fazer com que amanhã ele acorde mais amenizado das suas dores, mais fortalecido e com mais coragem de encarar a vida e os reveses. Essa história de que eu deixo os problemas atrás da porta não existe. Porque ser humano nenhum que está com seu filho com leucemia, passando por um tratamento delicado e lhe falta a medicação que é fornecida pelo poder público, ou o transporte que o leve até a cidade onde faz o tratamento, chega tranquilo e sereno no trabalho como se nada estivesse acontecendo. Ele chega triste, ele chega ao quebrado, precisando de ajuda e às vezes
quando vê os outros só fecharem a porta, ele acaba irando-se, porque é uma questão psicológica. Sobretudo, quando o que nos anima é esse materialismo cruel, dominante, que nos faz achar que a vida é só isso aqui e agora. Que eu não mereço a ofensa que o outro dirige a mim. Que eu sou superior demais, a melhor das criaturas, para ter que de alguma forma testemunhar a minha fé, a minha prudência e o meu coração bondoso a esse tipo de agressividade. Quantos confrades espíritas dizem assim: como pode? Estou aqui na casa espírita lidando, fazendo todas as tarefas e ainda me aparece uma dessas. Você não está vendo mesmo que isso não tem cabimento? As pessoas acham que nós somos bestas, nós temos que revidar, nós temos que responder. E vai para o inferno. Não dorme direito. Inflama o seu esôfago. Desarticula e desorganiza o seu fígado. Faz com que você tenha uma baixa produção de substâncias produzidas no cérebro para nos garantir o bem-estar, o equilíbrio, a razão e o bom senso. Em nome da verdade, em nome da disciplina, em nome do bem comum, nós já matamos, nós já torturamos, nós já queimamos pessoas vivas e a história está aí registrando. Em nome da paz, nós já guerreamos e hoje, ainda aqui e acolá, nós escorregamos nessas medidas quando nós queremos resolver um problema pelo impulso da agressividade, pelo não, pela exclusão, pela pancada. Sejais o vosso dizer sim, sim, não, não, é porque nós precisamos sim dizer não. Sob pena de que aquela criança, de que aquele jovem, de que aquele adulto torne-se um delinquente. Porque não suportando e não aceitando o não, reaja com agressividade pela menor questão. O convite de Jesus é para a pacificação. O convite de Jesus é: seja melhor não revidando. Demonstre que você é superior, não pela forma como você rebateu e o humilhou, mas exatamente o gesto de não acolher a agressividade dele. Muito embora, em momento oportuno, lhe seja necessário ir lá e dizer algumas verdades que lhe sejam necessárias para ele baixar a bola, mas sem agredir e sem maltratar, como fez Jesus, ó raça incrédula e depravada. Até quando estarei convosco? Isso é uma mãozada. Aliás, a minha avó, Maria Dolores, mãe de minha mãe, interpretava aquela passagem do não jogueis pérolas aos porcos da seguinte forma: ela acabava se irritando com danações que minha irmã fazia. Eu também ficava muito chateado. Essa minha irmã não respeita a minha avó. Eu era um exemplo de comportamento. Muito obrigado pelo apoio. Eu imagino que vocês saibam disso. Mas às vezes, eu acho que por alguma obsessão, beirava o insuportável. Tenho certeza que era ação dos espíritos. Mas a minha avó retrucava, falando mais grosso e não sei o quê. E um dia eu disse assim para ela: a senhora nem parece que é espírita. Só fala brigando. Ela disse assim: uma coisa engraçadinha. Não sou espírita. Aí tu não sabe que Jesus disse: não jogueis pérolas aos porcos. Se não é para jogar pérola, é para jogar pau.
Me chamou de porco. E vocês estão rindo. Eu digo, olha a sabedoria de uma senhora como essa, que nessa encarnação só fez até a 4ª série do ensino primário. Se não é para jogar pérola, é para jogar pau. Ela queria dizer que tem hora, quando a criatura não é cordeiro, quando a criatura não é ovelha, e que o bom pastor não está conseguindo tomar conta, é um porco, e esse porco está toda hora cavando com o focinho e derrubando a cerca, tem que pegar um arame e furar a sangue frio o focinho do porco e deixar ali o arame para ele não cavar mais, porque dói que dê uma maravilha. Suponho eu. Não tenho lembrança dessa minha encarnação de porco, mesmo minha avó me chamando de porco. Mas deve doer. Você não vai mais derrubar a cerca, porco. Há pessoas que nós precisamos sim fechar a cara, na hora oportuna dar uma dura, mas se é no mesmo instante em que a pessoa está com agressividade, nós também nos tornamos agressivos, formamos uma corrente vibratória altamente deletéria, atraímos para aquela presença mentes depravadas, desorganizadas, bélicas e agressivas, e num piscar de olhos, um objeto qualquer à nossa mão é desferido contra o outro que lhe tira a vida. E eu, que era uma pessoa que tinha razão num assunto, passo a ser um homicida, um assassino. E num piscar de olhos a minha vida se transforma, porque na bem da verdade a minha vida nunca foi algo sobre de fato a qual eu me debruçava para pensar, para planejar, para organizar. Emmanuel nos assevera uma coisa que me deixou incrivelmente chocado. Ele diz assim: se você pensa que nasceu para notadamente crescer, servir para alguma coisa, multiplicar-se e depois morrer, lembre-se ou saiba que os animais também. E nós não somos animais. Não os irracionais. Eu passei por várias crises de identidade a respeito disso, né? Na oficina, eu não vou dizer o nome dele para vocês depois não estarem chateando dele no corredor, mas na oficina, o professor dizia assim, aqui na oficina ao lado, pega isso assim, assim. A gente trazia, não é isso não, animal. Essa foi a minha primeira crise de identidade. Depois veio a história do porco. E aí veio a adolescência em que eu passei a ser chamado de gato, para onde eu ia. Era um gato. Eu digo, meu Deus, desse jeito eu estou quase um camaleão, é só mudando de... Veja quantos animais. Até que eu me dei conta que nenhum destes. Eu tenho dito reiteradamente, quando vem alguém me dizer qualquer mínimo elogio que seja, eu sou um cachorro. E daqueles assim, pé duro. Então essa questão de zoantropia, ela me circunda. E eu comecei a me invocar com isso. Eu digo, sabe, eu preciso fazer alguma coisa diferente de animal. Eu preciso fazer alguma coisa diferente do cavalo. O cavalo serve. Ele reproduz, ele nasceu, ele vai morrer. Eu preciso me diferenciar de alguma forma. E Deus me deu essa estrutura através de um equipamento como é o cérebro, capaz de proporcionar a mim um momento de genuflexão, de introspecção, para analisar aquilo que dentro de mim pulsa, aquilo que vem de fora e me convida e me estertora, e aquilo
a que eu também sou arrastado de forma conscienciosa a bem compreender. Nós estamos fadados ao progresso. Independente da luta que travemos para permanecer materialistas e atávicos, estamos submetidos ao progresso. Nós vamos progredir. Nós seremos espíritos puros um dia. Mas para isso, é preciso que eu vá bem compreendendo as relações da natureza, a estrutura da vida, o porquê das coisas, o que nos faz ser habitantes desse planeta e não de outro, o que nos faz ser num mesmo planeta tão pequenino, se comparado à sua própria galáxia, aos seus irmãos de um próprio sistema solar, o que nos faz ser diferentes, mas ao mesmo tempo o que nos torna iguais. Se alguém nos bater uma face, apresentar a outra não quer dizer bata mais, papai. E ser conivente com a agressividade do outro, mas representa justamente a inteligência, a sapiência, a sabença de alguém que já não é mais só instinto, de alguém que não é mais só emoção, de alguém que também já é razão, mas é sobretudo espírito. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, se encontra um texto trazido a Allan Kardec em Paris, assinado pelo próprio Espírito de Verdade, com o qual eu encerro as nossas reflexões da noite de hoje, porque lá está escrito. E está escrito para nós, que estamos aqui agora, para os que estão ouvindo pela rádio, para os que estão acessando e assistindo em nosso canal do YouTube. Essa mensagem é para nós no dia de hoje e será para nós amanhã e tantas as outras vezes nós a acessarmos, e devemos fazer isso de forma deliberada, rotineira, para não esquecermos o propósito de cá estarmos. Não nessa casa espírita, mas no mundo. Aí o nosso horizonte vai estar mais claro, mais límpido. E para fazer jus ao próprio nome de horizonte, sem nenhuma limitação ou barreira. Sem nada que nos prenda, porque teremos agora a ideia de que somos espíritos imortais. De que esta é uma experiência notável e importante, mas que não devemos nos tornar reféns da ignorância que o mundo sustenta. O Espírito de Verdade, numa psicofonia registrada em nota taquigráfica, ou numa psicografia, não bem o sabemos, dissera-nos: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar
no reino dos céus. Muito obrigado.